Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre expectativa versus realidade. Desde já eu peço desculpas pela minha rouquidão, a minha voz hoje ela não tá muito legal. E talvez você diga assim, tu ainda vai falar, mulher? Vou, gente, eu preciso falar, não posso ficar sem falar. Enfim, hoje compartilhando algo em que eu anotei um tempo atrás. E muito legal que eu revendo hoje o que eu tinha anotado, aquilo que Deus foi falando, a mensagem que eu fui construindo e fui anotando aqui nesse meu caderninho. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida de alguma maneira, em alguma área da sua vida, que essa mensagem ela dê um start, um insight necessário que você precisa. Vamos lá. Quando a gente fala sobre expectativa, a gente pensa logo naquelas fotos, né, do Instagram, seja do modo fitness, ou então uma viagem, expectativa, e a realidade é você lavando louça, né, e a expectativa é você estar lá no navio, participando em um outro país, aproveitando suas férias, enfim. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, o insight, digamos assim, que o Espírito Santo me revelou, eu tava quase dormindo, aí veio essa mensagem na minha cabeça, corri, anotei no celular e depois foi que eu dei início a essa mensagem. Vamos lá. Pare de colocar expectativas erradas em seu futuro e comece a colocar intensidade no seu presente. E quando Deus me falou isso, eu falei assim, Jesus, é verdade. Às vezes a gente coloca tanta expectativa errada no nosso futuro. Digo, olha, lá em 2023 eu vou estar assim. E às vezes não é aquilo em que a gente pergunta a Deus se tem que ser, se tem que acontecer, se realmente é da vontade de Deus, sabe? E a gente não tá colocando intensidade no nosso presente para que isso venha acontecer, né? Se for da vontade de Deus, a gente não coloca. Deus tem um propósito, Deus tem um futuro para nós e às vezes a gente não coloca a intensidade necessária, a fé, principalmente a fé que a gente precisa, a obediência que a gente precisa no hoje para cumprir o propósito no meu futuro. No Google, o significado de expectativa é condição de alguém que espera para que algo aconteça. E daí vem outra pergunta, em quem, no que e por que você tem criado expectativa? E aí vem uma diferença sobre expectativa versus fé. A expectativa, ela, se não for gerada de maneira correta, ela vai ocorrer dentro de você outros sentimentos externos. Exemplo, ansiedade, frustração, desistência, desconfiança, né? E criar essas expectativas é idealizar um futuro. Pensar como eu ou você gostaria que algo acontecesse, né? Digamos que esse seja o significado, né? E quando eu penso em fé, a diferença, né, é em quem tenho colocado as minhas expectativas. Aí vem a fé, né? Em quem eu tenho crido, em quem eu tenho acreditado e dito assim, olha, amanhã vai dar tudo certo. Hoje talvez não tenha dado, mas amanhã é um novo dia, amanhã eu vou me reerguer. Deus é comigo, entende? No que eu tenho idealizado elas. É de acordo com a vontade de Deus? Eu confio em Deus para que isso aconteça? Ou você está confiando somente nas suas mãos? Por que eu tenho criado essas expectativas em minha mente? Qual a essência desses pensamentos? Se Deus confirma, será que eu estou realmente preparado e confiante para dar passos maiores? Ou seja, passos de fé. Tudo em nossa vida, em requisito a decisões, no quesito até mesmo o propósito, sempre vai ser relacionado à fé. Em quem nós temos acreditado, em quem nós temos crido, no que e por quê, entende? Deus, ele é mestre em superar as nossas expectativas. Esperar, baseado em probabilidades, ou pressupostos, ou em promessas, isso é expectativa, né? Digamos que há 5 anos atrás você idealizou, ou obteve, ou você expectou algo que você tem ou não realizado hoje. Será? Sabe, às vezes, acho que em outra mensagem eu falei sobre isso. Há 5 anos atrás você idealizou algo, imaginou algo, e será que realizou isso mesmo hoje? Em quem você lançou essas expectativas do seu passado e se você obteve sucesso nisso ou não? É algo pra gente sempre questionar, né? E lá em 2 Coríntios
capítulo 4, no versículo 16 ao 18, na minha versão da mensagem, da Bíblia a Mensagem, é muito forte. Fala assim: portanto, não estamos desistindo, como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida. Não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. É muito forte, porque Deus, ele revela isso pra gente. Olha, hoje você pode estar dizendo assim: Gabriela, eu não tenho expectativa de um futuro. Olha como é que tá a minha vida, você não entende. Olha, eu tô perdida em contas, sei lá, se você é casado, meu casamento tá destruído, minha família tá destruída, eu não tenho expectativa, uma melhora, eu não vejo uma melhora, eu não vejo aquela luz do túnel, mas o próprio Deus diz: ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro Deus está criando uma nova vida. E não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. E é justamente isso. Em quem nós temos colocado a expectativa? Em Deus, onde a gente busca paz, sabedoria, o próprio Espírito Santo para nos dar ali os frutos de paciência, mansidão, domínio próprio, a própria fé mesmo que a gente precisa todos os dias alimentar de alguma maneira a nossa fé. E nós precisamos entender que as promessas de Deus, ela não tem prazo de validade para que isso aconteça, para que algo aconteça, né? E muito menos a gente não vai conseguir barganhar com Deus para poder diminuir o processo de realização daquilo que a gente precisa. Às vezes a gente está tão focada também no milagre, no propósito que isso aconteça. Eu quero isso, quero. A gente perturba tanto o juízo de Deus para que isso aconteça, e a gente não entende que promessa de Deus, milagre de Deus para se cumprir, não é um mandato que tem que ser cumprido em 4 anos. Olha, Deus, em 4 anos eu preciso estar assim. Entende? Sendo que você não vive a intensidade do hoje para que o seu futuro aconteça, sabe? É correto entregar nas mãos de Deus? Sim, mas não é abandonar na mão de Deus. Entrega é difícil de abandono, sabe? Entrega a um processo, a uma intimidade, a todos os dias ali uma perseverança. E não é abandono que simplesmente você joga uma coisa e nunca mais vai lá e que se vire, Deus se vire e pronto. E não é assim que as coisas acontecem, né? E a minha pergunta é: o que é que te falta? Te falta fé ou te falta inteligência? Porque uma inteligência, a nossa inteligência, a nossa sabedoria hoje, o seu senso comum, sua sensibilidade normal de captar as coisas, o senso, enfim, é associada à sua fé? Porque para isso nós precisamos criar hábitos para a gente permanecer todos os dias nessa fé. E um hábito, exemplo, primordial: orar, falar com Deus, né? Os seus primeiros pensamentos sempre vai ser interligados com Ele. Coloque isso durante o seu dia a dia diante de Deus. Segundo, meditar na palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus é essencial. Leia, nem que seja um versículo. Leia pouco e pense mais, sabe? Às vezes quer ler um texto, um capítulo inteiro só para cumprir tabelinha de religioso. Não, nem que você leia um versículo, mas que aquele versículo ele entre na sua vida de maneira transformadora, sabe? Que você leia, releia, repense e que você, olha, verdade, lê pouco e pense mais, se for necessário, né? E 3, desviar do mal e dos maus. Ora, sabe, quando você se sentir tentado, quando seus pensamentos não estão conectados com os pensamentos de Deus, e fugir dos maus, daquelas pessoas que fazem promessas que não sabem que não vão cumprir, ou naquelas pessoas que são tóxicas, ou aquelas pessoas em que você está colocando expectativa demais nelas, sendo que essas expectativas você está sendo depositado nelas de maneira errada, sendo que as suas expectativas têm que ser transformadas em crença, em fé, e deposite isso em Deus. E averiguar o que a gente tem investido, né, sobre a promessa de Deus, sobre o propósito de Deus em nossa vida. A única pessoa que pode fracassar os seus próprios sonhos é você mesmo, né? Então, assim, que a gente não perca a essência de entender e compreender a cada dia o propósito de Deus na nossa vida.
sempre vai ser aos pés de Jesus. Inicialmente, quer descobrir seu propósito? Fica aos pés de Jesus. Ah, Gabriela, não sei. Fica aos pés de Jesus. Fique sempre aos pés de Jesus. E é isso, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Agradeço demais pelo retorno que eu tenho recebido, pelas pessoas que têm compartilhado, enfim, olha, eu agradeço demais. E glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por tudo isso. E espero vocês no próximo podcast, a próxima mensagem. E até mais.